Olá, e hoje nós estamos conversando com o Dr. Carlos Eduardo, juiz de direito aqui em Taubaté. Eu queria retomar comentando consigo o seguinte: nós temos aí uma morosidade reconhecida no judiciário, inclusive pelos próprios magistrados, né? E eu queria colocar o senhor o seguinte: por exemplo, Pindamonhangaba, uma cidade aqui da nossa região, o número de varas é ínfimo em função da necessidade do município, não é isso? Essa possibilidade de inúmeros recursos no curso do processo, qual a visão do juiz de direito, Dr. Carlos Eduardo, sobre isso? Você mais ou menos já pegou do diagnóstico que nós fazemos, todos aqueles que trabalham nessa área, o diagnóstico começa por aí. O Judiciário do Brasil, ele tem um volume de serviço que é extraordinário em relação a outros países do mundo. Por que? Nós brigamos muito, doutor? Eu prefiro considerar uma coisa interessante. As pessoas dizem, eu não confio na justiça, mas não deixa de ir. Mas não deixa de procurar o judiciário para resolver os seus problemas, às vezes problemas pequenos. Os juizados especiais cíveis... Que poderiam ser resolvidos por acordo. São um exemplo claro. O volume de trabalho num juizado especial civil é a prova definitiva de que a pessoa confia na justiça, tanto que vai atrás. E vai atrás por N razões, pelas mais pequenininhas até as maiores, para resolver seus problemas. Então, o volume extraordinário faz com que nós tenhamos uma incapacidade de dar vazão, porque... Você tem uma distribuição anual aí de 1.500, 2.000 processos por ano para cada juiz, imagina nas cortes superiores com 100.000 processos para cada ministro, é impossível você ter uma qualidade e uma rapidez que seria necessária. Mas alguns gargalos estão sendo resolvidos. Primeiro, nós tínhamos uma legislação que era ultrapassada, era uma legislação feita para os anos 50, 60, 70, nós estamos no século XXI. Então nós precisamos modificar isso aí que está sendo feito. Há um código de processo em gestação, simplificando o código de processo, simplificando procedimentos, tornando as coisas mais ágeis, eliminando recursos. Hoje, talvez o maior gargalo hoje do judiciário seja o número exponencial de recursos. Parece que é infindável a capacidade de criação de recursos, de agravos do agravo, dos embargos do agravo, que são expressões técnicas, mas que os advogados conhecem bem. Isso está sendo trabalhado. Está sendo... Se tenta modificar, mas... Nós temos um problema cultural também para resolver. A Ordem dos Advogados, por exemplo, acha que você mexer no número de recursos significa cercear o trabalho profissional, o direito de defesa do sujeito. Nós temos que compatibilizar o exercício do direito de defesa com o número absurdo de recursos que são utilizados. Ao mesmo tempo, nós temos que pegar o nosso funcionário, fazer ele aprender a trabalhar melhor. Nós temos que dinamizar o tipo de trabalho, dar noções de administração, de tempo. Os juízes precisam aprender isso, a modificar a sua forma de agir. Já que nós temos jurisdição de massa, nós temos uma série de ações que são repetitivas. Eu não posso ficar querendo fazer decisões longas, trabalhos doutrinários. Eu tenho que simplificar. Então, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu tinha sentenças de 20, 30 páginas escritas na máquina de escrever. Hoje no computador é 5, 3, 4, 2, meia. Doutor, isso não seria um pouco também desse ranço atávico que nós temos dos nossos colonizadores? Exatamente. Nós temos nosso sistema cartorial. Hoje ainda em algumas escrituras você vê lá, 2010, após o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, isso tudo vem da nossa origem. Hoje tudo se modernizou, menos essa nossa área, doutor? Ela está sendo modificada. Hoje, por exemplo, está começando a preponderar a ideia do precedente. Como era o sistema americano, o sistema da Common Law, que os sistemas dos precedentes são importantes. Então, se as cortes lá de Brasília, lá, o STJ, o STF, decidem de determinada forma, de maneira definitiva, pedindo súmulas ou recursos repetitivos, por que é que o juiz de primeiro grau, que é livre para decidir... Seria vinculante que o senhor se refere? Não só a vinculante, como aquela que não é vinculante, mas a estratégia do precedente, é uma técnica de julgamento. Que você diz o seguinte, não adianta eu julgar contra aquilo que será julgado depois. Eu dou uma falsa esperança em nome da minha liberdade de decisão, eu dou uma falsa esperança para a parte sabendo que ela vai ser modificada. É uma estratégia de precedentes para casos iguais, decisões iguais no Brasil inteiro. Isso seria importante para agilizar. Mas é um problema cultural. E a estrutura nossa, o número de varas, por exemplo, necessárias ainda em é cidade fraquíssima, como mas você tem que pensar também o seguinte, nós não podemos também transformar isso num monstro, de ter um número de juízes que você inflaciona, porque amanhã pode acontecer com um sistema processual melhor, com a digitalização dos processos, com o processo virtual. Você agilizar e você fica com a estrutura inchada. Se eu vou trocar hoje pelo processo digital, eu não preciso mais ter um cartório com 20 funcionários, eu posso ter um cartório com 4, 5 funcionários. Se eu instalo uma vara com 20 funcionários públicos, como é que eu faço depois? Se eu tenho um juiz que talvez eu não precise, então nós temos que... A tentativa é dimensionar. Agora, São Paulo está atrasado. E está atrasado por uma razão muito simples, não tem dinheiro. Infelizmente, São Paulo não consegue, o tribunal não consegue manter a sua proposta orçamentária aprovada pela Assembleia Legislativa, por uma influência, claro, do Executivo.
Então, aquilo que a lei prevê... que é um círculo vicioso. Pode-se chegar a 6% da arrecadação, nunca chega a 4%, 4,5%. Fizemos uma proposta, troca os 6%, eu não quero, queremos a taxa judiciária, o que é arrecadado por taxa judiciária. O preço pelo serviço do judiciário fica para o judiciário, como é no Rio de Janeiro. O judiciário no Rio funciona muito bem porque tem dinheiro. Sem dinheiro, ninguém faz milagre. Isso, você, eu, qualquer pessoa, o telespectador de casa... Doutor, aproveitando aqui o nosso tempo, que é restrito, me diz o seguinte, Desculpa, que todo mundo quer que eu pergunte. Como é que fica essa história aí da simplificação dos procedimentos para obter o divórcio? Tá, isso é uma outra novidade. Na verdade, história. Isso decorre da morosidade. O que você tem? Começa a encontrar mecanismos que fazem com que você escape do formalismo judicial. Então, a lei veio e já tem essa previsão de você poder fazer a separação e o divórcio por escritura pública, o inventário por escritura pública. Quando tem partes maiores, capazes, todo mundo de acordo, resolve isso num cartório. Você não precisa fazer na frente do juiz, para quê? Para que demorar tanto? Você continua tendo assistência do advogado para fazer bem feito e um cartório que homologa, que documenta isso. Agora, o que vem agora de novidade, que veio, foi a nova modificação na Constituição sobre o divórcio. E aí eu tenho uma discussão grande. Se a separação judicial ainda existe no sistema brasileiro. Hoje não se sabe. Existem duas correntes frontalmente contrastantes. Opostas. Existe o divórcio e, em paralelo, a separação. E outros dizem, com a modificação na Constituição, a separação não existe mais. Está extinto. Tudo que era pedido de separação deve ser convertido em divórcio. Nós vamos ter uma briga longa pela frente, mas que vai sendo construída pelas decisões do juiz de primeiro grau, vai chegar no Tribunal de Justiça, vai chegar no Superior Tribunal de Justiça, até uma hora... E a jurisprudência depois vai definir a linha. Se forma, se consolida. Isso é pouco tempo, mas em pouco tempo isso está mais ou menos consolidado. Mas na sua opinião, tem separação ou não? Eu acho que ainda existe a separação, eu acho. Mas eu já nem sou mais juiz de família, mas assim, estudando a matéria, eu ainda não me convenci de que a separação acabou. Mas Bom. Com o doutor Carlos, nós precisaríamos pelo menos dobrar o tempo do diálogo franco, porque os assuntos são tão interessantes, ele aborda de uma maneira brilhante. Mas eu vou pedir um minutinho de licença, a gente vai para um novo intervalo e já volta. Continue conosco.